E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam bem-vindos a este vídeo aqui, tá? Esse vídeo está direcionado ao pessoal do terceiro aninho aí do Instituto Alvorada e tem como intuito servir de revisão para vocês, tá? É mais uma oportunidade de revisão, além daquela que nós já vimos em sala de aula, tá ok? Então vocês se sintam à vontade aí em estudar e ver e rever esse vídeo aqui quantas vezes sejam necessárias para que vocês possam aprender o conteúdo que vai ser cobrado na prova, tá? E esse conteúdo vai estar diretamente relacionado ao que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Os temas da prova, né, os assuntos que vocês vão estudar para essa prova, que vai acontecer aí na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, serão as leis da robótica, serão também falar um pouco sobre algoritmo e também sobre as gerações dos robôs, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês gostem dessa forma diferente de estudar para uma prova. Então vamos ao que interessa, tudo bem? Detalhe, importante lembrar para vocês que na descrição deste vídeo aqui, certo? Vocês vão encontrar dois links lá. O primeiro link que vocês vão encontrar é um link de download. Lá vocês vão ter disponível um arquivo em PDF com o mesmo assunto do vídeo, tá? Só que dessa vez é para aquelas pessoas que não querem assistir o vídeo, podem também ler o conteúdo, tá certo? Então é como se fosse uma apostila com o conteúdo da prova, tá bom? E o segundo link é o link de uma atividade de revisão. Então, pessoal, essa atividade de revisão aí, vocês fiquem atentos porque vocês não precisam me enviar, tá certo? Ela é uma atividade de revisão. Então, é para vocês estudarem porque vocês vão tomar essas questões que estão aí nesse link como base para a nossa prova. É mais ou menos esse o estilo da prova que eu vou cobrar para vocês. Tá ok? Agora sim, vamos ao que interessa. Desculpa aí se eu estiver fungando um pouco, eu estou um pouco meio que saindo de uma rinite alérgica, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que nós iremos iniciar os conteúdos aqui falando um pouco sobre as leis da robótica, tá certo? Então, a gente sabe que as leis da robótica elas foram criadas diante de do grande avanço no desenvolvimento tecnológico, mas principalmente por conta de uma pessoa em particular, essa pessoa chamada Isaac Asimov, esse caba feio que está aí na foto. Esse rapaz, esse senhor, na verdade, ele escreveu essas 3 leis em um livro, o seu livro chamado Eu, Robô, em que a capa é exatamente essa capa que vocês estão vendo aqui na entrada, olha só, certo? Então, nesse livro ele conta uma história em que os robôs eles começam a dominar o mundo. E aí, de forma que depois de pensar muito, né, sobre o que ele escreveu e ter criado muito alarde também, ele decidiu que no livro deveriam estar presentes também 3 leis que iriam garantir que, se por algum motivo as máquinas chegassem a ter força, por assim dizer, suficiente para subjugar a raça humana, ou seja, dominar a raça humana, essas 3 leis garantiriam que os humanos ficariam aí a salvo, certo? Que leis são essas, né? Essas leis são essas que vocês estão vendo aí na tela, olha só. Então, a primeira lei diz que um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, ou seja, por não fazer nada, permitir que um humano sofra algum mal, tá? A segunda lei já diz o seguinte, que um robô deve obedecer às ordens que lhe são cedidas, são dadas por seres humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, o robô ele deve obedecer sempre o ser humano, desde que ela não quebre essa primeira lei, que é fazer com que o ser humano sofra algum mal. Desculpa. E a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei, e nem a segunda lei, certo? Então essas são as 3 leis da robótica. Percebam que cada uma ela liga uma coisa à outra. Então, por exemplo, a primeira lei diz que o robô não pode ferir o ser humano, nem permitir que o ser humano se fira, né?
A segunda lei já diz que um robô ele tem que obedecer às ordens, mas não pode quebrar a primeira lei. E a terceira lei diz que o robô ele tem que se preservar, ele tem que se manter sempre funcional, funcionando, desde que ele não quebre a segunda lei e nem quebre a terceira lei. Porém, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que com o tempo, outros estudiosos, outros cientistas, outros escritores entenderam que essas três leis aqui eram leis furadas, elas não garantiam nada, uma possível dominação das máquinas e dos robôs. Então, por isso, pensando nisso, o próprio Isaac Asimov, mais uma vez, criou uma quarta lei chamada de lei absoluta ou lei zero. Essa lei dizia que um robô ele não pode causar mal à humanidade de modo geral ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Certo? Então, segundo Isaac Asimov, essa lei aqui ela era suficiente para garantir que os seres humanos ficariam em paz, ficariam a salvo, caso a gente está pensando aí em uma ficção científica, em algo que é uma possibilidade muito ínfima, pelo menos no que se vê aí no dia a dia da leitura e da literatura e do científico, de que isso possa acontecer. Então, isso é algo que dificilmente aconteceria, tá, pessoal? Mas, enfim, eles pensaram isso aí, que a Lei Zero seria uma possível lei que deixaria a humanidade a salvo, né? Porém que depois de um tempo eles perceberam, outros estudiosos, outros autores perceberam que essas leis eram furadas e que elas somente, mesmo com a Lei Zero, elas somente funcionariam com a adição de outras leis. Então outros escritores escreveram outras três leis, chamadas Lei 5, Lei 6 e Lei 7, em que elas diziam que um robô deve saber que é um robô deve estabelecer sua identidade como um robô em todos os casos, e todos os robôs dotados de razão humana comparável e consciência devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, certo? Isso aqui, segundo os outros estudiosos, eles diziam que garantiam que, caso acontecesse a dominação das máquinas, nós, seres humanos, nós, humanidade, estaríamos a salvo. Tudo bem? Finalizamos aqui o conteúdo das leis da robótica. É um conteúdo bem simples, pessoal. Percebam que aqui vocês precisam estudar para 7 leis, tá certo? Então essas leis elas vão ser cobradas na prova. Estudem um pouco também sobre Isaac Asimov, procurem saber quem ele é, tá ok? E procurem saber qual é o livro que inspirou a criação das 3 leis da robótica. Aqui eu vou já dar um spoiler para vocês. Foi o livro Eu, Robô, do inglês I, Robot. Tudo bem? Vamos para o próximo conteúdo. Qual é o próximo conteúdo, pessoal? O próximo conteúdo é falando aqui sobre as gerações dos robôs. Nós sabemos que todos os dias, literalmente todos os dias, novidades tecnológicas aparecem sempre. Seja com uma função, seja com uma adição, seja com um detalhe mínimo, mas são novidades. Todo dia aparece uma coisa nova e por mais que você queira, tente, procure, dificilmente você conseguirá acompanhar toda essa correria, né? Toda essa velocidade de desenvolvimento que existe hoje. Então, assim, da mesma forma que vocês têm aí os smartphones de vocês, os telefones celulares que ano a ano, ou praticamente a cada semestre, né, a cada 6 meses, aparece um modelo mais avançado daquele que vocês usavam, nos robôs essa verdade não muda, certo? E aí, só que aí a gente sabe que são muitos modelos, então, de forma a organizar essa questão, os estudiosos separaram cada um dos modelos segundo as suas características e, portanto, chamaram isso de gerações. Da mesma forma que nós, seres humanos, viemos dos nossos avós, que a gente pode chamar de primeira geração, depois vieram nossos pais, segunda geração, estamos nós agora, filhos, terceira geração, e os nossos filhos serão quarta geração, e os filhos dos nossos filhos, quinta e por aí vai, né? Os robôs vão ser mais ou menos a mesma sequência. Já foi a primeira geração de robôs, os mais simples, já veio a segunda geração, que são um pouco mais avançados, e atualmente estamos já vivendo quase que a terceira para a quarta geração. Eu diria, inclusive, que já estamos na quarta geração, tá?
A gente vai ver isso aqui com calma. Então vamos lá. Primeira geração são esses robôs que são chamados aí, principalmente, na maioria das vezes, são chamados de robôs de braços robóticos, né? Eles são geralmente encontrados aí em áreas industriais e, como vocês podem ver, eles podem ser de várias formas diferentes, porém, geralmente, com o mesmo estilo de funcionamento. Eles são robôs de base fixa, ou seja, ficam parados em um ponto e se movem apenas em torno desse ponto em que eles estão fixados, certo? Presos aqui. Então perceba que nessa foto em particular, os robôs estão aqui sim trabalhando em uma indústria, olha só. E aqui a gente está vendo o chassi de um carro, né? A estrutura de um carro, em que esses 4 robôs estão ajudando a montar essa estrutura, né? Então daí a gente pode dizer que esses robôs de primeira geração, eles são principalmente utilizados na indústria, tá? Então existem vários robôs deste tipo de primeira geração, modelos diferentes, funções diferentes, porém que todos eles funcionam exatamente da mesma forma. São robôs que são de fácil programação, eles fazem uma programação ser repetida infinitamente, e por isso eles são perfeitos para o uso industrial. Por exemplo, imagine esse robô fazendo um furinho aqui, outro aqui e outro neste outro ponto. Aqui, pessoal, a gente tem que, cada vez que entrar novas peças aqui nesse espaço aqui, esse robô ele vai fazer os mesmos 4 pontos na mesma sequência, na mesma velocidade, e vai continuar a linha de produção aqui do nosso da criação desse carro aqui, beleza? Segundo ponto, robôs de segunda geração. Os robôs de segunda geração, pessoal, são os robôs que estão um passo à frente dos robôs de primeira geração, literalmente. Os robôs de primeira geração, eles são bem simples e são dotados apenas de sensores internos. Eles percebem as coisas dentro deles. Mas os robôs de segunda geração, eles são já diferentões, né? Eles são aqueles robôs que percebem quase tudo ou boa parte daquilo que está ao redor deles, né? Então isso só acontece porque esses robôs eles têm dentro deles, dentro da estrutura deles, né? Na estrutura deles eles têm o que a gente chama de sensores. Esses sensores permitem a que o nosso robô percebam o que está ao redor dele, seja visualizando um obstáculo, seja percebendo uma cor diferente, seja tocando em algum ponto em particular, tá certo? Então esses robôs eles já são permitem na verdade uma programação muito mais complexa do que aquela dos robôs de primeira geração, né? Esses robôs eles geralmente são programados de forma muito mais completa e complexa e geralmente são utilizados para funções muito específicas. Então, por exemplo, esse robô aqui ele é um robô utilizado para ensinar programação. Esse robô aqui é utilizado para detectar, para perceber metais no solo, né? Apesar de que aqui está dizendo outra coisa, desculpa aí pessoal, esqueci de mudar. Mas esse robô aqui ele percebe metais no solo, é um robô detector de metal. E esse robô aqui é um robô policial, tá certo? Ele já é feito para uma outra função. Então percebam, enquanto na maioria das vezes o robô de primeira geração ele é industrial, ele está sempre na indústria, os robôs de segunda geração eles são utilizados de forma mais diversa. Então só aqui na nossa tela nós temos 3 robôs utilizados para 3 funções diferentes. Tudo bem? E daí a gente já vai direto para a terceira geração, que é a mais avançada, é a mais atual, né? Aqui nós temos 3 exemplos diferentes de robôs. E esses robôs eles são considerados os mais avançados, principalmente por conta da quantidade de sensores e da sensibilidade desses sensores, tá? Isso faz com que cada um desses robôs consiga perceber o que está ao redor dele de forma muito precisa, quase que humana, né? Então, por exemplo, o robô Opportunity, esse sim agora está certo, aqui a descrição, olha só. Esse robô ele consegue percorrer distâncias ao longo de Marte sem ninguém estar
movimentando ele. Não tem ninguém controlando ele. Não tem um controle remoto, não tem nada. É o próprio programa dele que faz tudo funcionar. Então, qual é a principal diferença do robô de terceira geração para o de segunda, que é a diferença para o de primeira? Que é que os robôs de terceira geração podem ser dotados de inteligência artificial. Ainda que essa inteligência artificial ainda esteja em desenvolvimento, não existem inteligências artificiais que se assemelhem à forma do humano pensar. Ainda assim, esses são os robôs mais avançados que nós temos até o presente momento, tá? No caso dos 3 robôs que eu estou mostrando aqui na tela, o mais avançado entre eles é esse robô aqui, tá? O robô Asimo. Porém, que é importante dizer que atualmente o robô que é considerado o mais avançado do mundo e o mais inteligente também é a robô Sofia, que ela é tão reconhecida no mundo atualmente que inclusive ela foi considerada como uma cidadã da Arábia Saudita. Esse é o primeiro robô do mundo que tem documentos. Já pensou? Ele tem um passaporte, ele tem uma espécie de RG que permite a ele ser considerado um cidadão na Arábia Saudita. Olha só que interessante, não é verdade? Então, os robôs de terceira geração, eles são robôs muito especiais, certo? Também, da mesma forma, como eles são muito especiais, dotados de muita especificidade, é muito detalhe que faz eles serem tão especiais assim, é óbvio que eles também são os mais caros, infelizmente, né? Pois bem, finalizamos aqui o conteúdo de robôs, as gerações de robôs, perdão, e agora vamos entrar no tema de algoritmo, tá? Pessoal, o algoritmo ele é de extrema importância para quem está começando a programar. O fato de você compreender como funciona o algoritmo, ele vai garantir a você uma facilidade na hora de programar os robôs de vocês, certo? Por quê? Porque os robôs, eu costumo dizer que eles são o seguinte, eles são máquinas que eles sabem fazer quase tudo. Eu diria que quase tudo que a gente pede, eles sabem fazer. Mas tem um detalhe, eles sabem fazer quase tudo, mas não sabem como fazer quase tudo, certo? E esse como é muito importante, porque ele vai da pessoa que está programando, e por isso vem a importância do algoritmo. O algoritmo ele é basicamente um passo a passo. É um conjunto de ordens direcionadas que você dá a algo ou a alguém para resolução de um exercício, de um objetivo, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem aí na tela uma imagem. O algoritmo trabalhar pela manhã foi dividido em 6 partes. Ó. A pessoa aqui vai acordar, vai tomar banho, vai vestir-se, tomar café, tirar o carro da garagem e em seguida vai para o trabalho. Cheguei no trabalho pela manhã. Se eu fosse fazer um robô ser programado, eu precisaria também criar um algoritmo. E esse algoritmo precisaria ter uma ordem correta e precisa dos passos para que ele consiga alcançar aquele objetivo. É mais ou menos aqui, pessoal, como se a gente estivesse fazendo uma receitinha de bolo. Vocês sabem que na receita do bolo, se eu não coloco um ingrediente, ou se eu inverto a ordem muitas vezes de um ingrediente, eu coloco um ingrediente na hora errada, ou enfim, ou não coloco, o bolo dá errado, né? Então, para o nosso robô é a mesma coisa. Se eu não completo a ordem, ele vai fazer errado, ou muitas vezes ele nem vai fazer, tá certo? Então, por isso, a importância do algoritmo. Por que eu estou mostrando aqui? Porque eu estou deixando um exemplo aqui de como vai ser cobrado na prova. Vou pedir um algoritmo para vocês na prova, beleza? Então, tanto vou pedir um algoritmo, quanto para vocês me explicarem o que danado é um algoritmo lá na provinha de vocês, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham se divertido e gostado dessa aula e revisão aqui. Usem e abusem desse vídeo. Estudem muito. Eu só quero ver 10 nessas provas, tá ok? E é muito importante lembrar vocês que, caso vocês tenham alguma dúvida,
por favor, entrem em contato, não se acanhem, estou aqui de braços abertos para receber a cada um de vocês, tá? Um abraço e um beijo para todos. Valeu, falou, tchau, tchau.